Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Marcos, capítulo 4, versículo 26. São Marcos 4, 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Grande Pai, nós te damos graças por tudo isto que o Senhor tem feito por nós. Ainda que nossas palavras são fracas, nosso vocabulário é pobre, para poder te engrandecer e te agradecer. Mas aceita cada oração feita, cada pedido, cada agradecimento e a nossa atenção ao cumprimento da sua palavra. Manifesta-te a nós mais um pouco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Seja um grão. Tem hora que nós queremos falar boas coisas de certos tempos, tanto passado, presente, mas como falar bem de uma coisa que Deus fala mal? É como abençoar uma coisa que Deus amaldiçoa? E como amaldiçoar uma coisa que Deus já abençoou? Então, ninguém podia ter vitória sobre Abraão, porque Deus já o havia abençoado. Não tinha maldição que pegava. E isto permaneceu não só em Abraão, em Israel. Não havia feitiço contra Jacó. Não havia nenhum encantamento, nenhuma maldição que pegava em Israel. Se vemos as quedas de Israel, é por causa de seus fracassos. Porque se temos promessas boas a nosso respeito, mas erramos o alvo, nós vamos ser castigados. Não é porque temos promessa que Deus é obrigado a deixar-nos passar com nossos erros, nossas ignorâncias. A gente sempre colhe o que semeia, o que planta. Então isso foi a causa também de Israel ficar no cativeiro, sendo que era um povo de Deus. Mas o único lugar bom para Israel era o cativeiro. Os pregadores não admitem, mas tem hora que o único lugar bom para o crente é uma cama de dor. Porque Deus mostra para ele, esclarece para ele, mostra que é uma bênção servi-lo, e ainda vamos e fazemos contrário.
O melhor lugar é uma cama de aflição, de dor. Aí você cai em si. O melhor lugar para o filho pródigo era um chiqueiro. Trabalhar num chiqueiro. Estar junto com porcos, com sujeira. Foi o melhor lugar para ele. E aquilo ali era o pior lugar. Mas foi o melhor lugar para que ele caísse em si. Ele não caiu em si quando ele estava gastando dinheiro com os colegas nas festas. Não cai em si. É ilusão passageira, mas é ilusão. Então ele não caiu em si quando ele estava em prazer com os colegas. Ele caiu em si depois que ele perdeu todo o dinheiro. Ficou sem colega, porque tem colega quando tem dinheiro. Ele não pode pagar uma cervejinha para ele. Uma pinga quase que é fácil. Devido com uma pinga ele já faz uma festa. É mais barato. Mas ele vai perdendo que o filho pródigo não podia pagar mais nada para ninguém do mundo. E nem para ele, nem comida tinha. Quer dizer, o melhor lugar para o filho pródigo era passar fome, para ele cair em si. Por isso eu digo, o melhor lugar, tem hora, como foi para Israel, o melhor lugar era o cativeiro. O melhor lugar para Israel era ser escravo de Faraó. Como escravos de Faraó, aí eles caíram em si. Nossos pais têm promessa. Abraão tem promessa, nós somos filhos. Deveríamos gozar destas promessas. E aí Deus apresenta com um libertador, Moisés. E aí a melhor coisa é você seguir aquele homem. Porque se você não seguir aquele homem, você vai pagar o preço logo ali na primeira prova que você tem. A primeira prova que eles encontraram, eles falharam. Tem uns que falham, não tem tempo de retorno mais. Você vê aqueles espias, eles foram enviados em 12, cada um representava uma tribo, e chega um ponto que estas tribos bem formadas, bem representadas, mas eram os ignorantes da promessa. Deus estava levando eles todos, não somente o crente, mas levou também o descrente a ver a promessa. E o crente olhou com os olhos da fé, e o descrente olhou com os olhos que ele tinha da incredulidade. A mesma coisa é hoje, você pode ver, aqueles não entraram. Deus tomou 2 apenas, Josué e Calebe. Os outros não entraram. A mesma coisa é agora. Em todo tempo foi assim. Quem é que não sabia que nós tínhamos que ter um profeta? Bom, ficamos muitos anos, até o ano 70, 1970, ficamos muitos anos sem saber, mas depois fomos despertados, tem um profeta. Mas quanta gente ficou sem profeta? Eles não creem que tem profeta. E Deus prosseguiu. Deus sempre tem uma minoria que crê naquele profeta no dia que Deus envia. Ainda que os outros, eles não vão de maneira alguma falar bem, mas o eleito, ele vê a promessa do dia. O eleito é semente, o eleito é grão. Tomando esta mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia, e me deparei com este parágrafo. Porque seja um grão.
Do grão vem a erva, o talo. Do talo vem a borla, a semente. E aí a casca está em torno daquela semente, escondendo o grão. E na colheita o grão sai fora. O grão vai para casa, o grão vai para o armazém, o grão é usado. Mas a erva, o caniço, a palha, vai para o fogo. E tudo pertencia à mesma mensagem. Tudo era crente. Tem crente erva, que é aquelas duas folhinhas, quando você planta uma semente, que ela brota, é uma erva. Então tem aquele crente erva, tem o crente talo, cresce, a vida ainda está nele. Aí tem o crente casca, e a vida passa pela casca e ela fica verde. Tudo é vida. Mas tem uma hora final que a vida reúne no grão. E aí não vale mais nada. Certos avivamentos. Por isso que o povo não entende a mensagem. Quando o verdadeiro eleito chega ao grão, ele é o grão, passou por muitos processos, mas chega ao grão. Ele não é entendido pelos outros, mas ele está em paz, porque é ele que Deus vai usar. Deus não vai usar. Deus usou o talo, a erva, durante o período que ele estava para trazer um povo que cria nele, que era igual a ele. Jesus foi o grão. Se você puder ver que durante todo o período das eras, você teve muitos momentos, olha, gente que é salva, escute bem, no tempo da erva, gente que é salva no tempo do talo, gente que é salva no tempo da casca. Mas quando a vida reúne no grão, não tem mais salvação na erva, não tem mais salvação no talo, Lutero, Wesley. Na casca pentecostal, não tem mais salvação, porque a vida se reuniu no grão. Mas antes havia vida nos outros. Quando a vida passa, ela é verde. Quando o amadurecimento e a morte chega, ela é amarela. É isso que acontece com os grãos. Ele chega a amadurecer, mas ele pode ser colhido. Mas o que fará você com o pezinho de feijão, ou de arroz, ou de trigo, com aquelas folhinhas? O que fará você com o talo, que olhou depois no arrozal, aquela beleza, aqueles talos de trigo, mas não tinha trigo. E depois chegou o tempo que formou a casca, mas não tinha grão. O problema das pessoas é ficar lá atrás. Eu fui abençoado, mas Deus abençoou a erva. Deus abençoou o talo, Lutero, Wesley. Deus abençoou a casca pentecostal. Cada um teve a bênção do seu dia. Foi verde, depois morreu. Aí toda a vida reúne na semente. Porque a semente tem que estar pronta para um próximo plantio. Você toma aquela semente, ela tem que estar pronta, seca. Seca o verdor, seca a vida. Mas é uma semente que você pode plantar e ela produz outra vez. Mas se plantar uma semente verde, você não tem colheita. Ela tem que ter o tempo certo, que ela morreu para si mesma e agora ela está pronta para poder reproduzir. De 1 dá 30, 60 e 100 por 1, como diz o Senhor Jesus. Então a gente tem que sempre notar que houve salvação para este povo,
Eu vejo algumas pessoas partindo mais nova e que elas foram críticas da mensagem. Eu não acho que elas vão para o inferno. Elas tiveram vida no seu dia, mas quando a vida saiu deles e passou para o próximo processo, quando a vida saiu da erva, passou para o talo, quando a vida sai do talo e passa para a casca pentecostal, aí tem aqueles que morrem, terminou a vida, eles morrem, e eles não puderam ter a oportunidade de manifestar-se como grão. Mas no seu dia, ele teve vida. No seu dia, ele regozijou. Ninguém pode falar contra o movimento luterano no seu dia. Hoje não é nada. Hoje não tem vida. O movimento wesleyano tinha vida. Hoje não tem vida, não adianta. O movimento pentecostal, ninguém pode criticá-lo no tempo da vida. Houve vida no movimento pentecostal. Até que chegou o grão. Olha para vocês verem, até que chegou o grão. Não temos ninguém depois de Jesus que fez o que Jesus fez e mais do que Jesus. Isto quer dizer, não tivemos o grão. Porque eles não podiam viver hoje. Eles tinham que ser a erva do dia, o talo do dia, a borla do dia, a casca do dia pentecostal. Quando chegou o grão, mas vocês vão falar disso, sim, o grão é brana. Ninguém nunca fez igual o grão Jesus. Mostre um que fez igual o grão Jesus. Ninguém. Mas o grão, Jesus, disse que viria um grão. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Quer dizer, o sétimo anjo seria um grão. Não seria mais um talo, uma borla, uma casca. Seria um grão. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele fará essas coisas. Ele vai revelar aquilo que ninguém soube lá atrás. Pedro viveu perto de Jesus, mas não soube. Paulo viveu ali perto, mas não soube. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais, não souberam. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o anjo, tudo aquilo que estava encoberto, aquilo que era mistério, a voz do sétimo anjo, o grão, cumprindo também São João 14:12, aquele que crê em mim, aquele é o grão. O grão é brana, aquele é brana, aquele é o sétimo anjo. Talvez as pessoas, às vezes, eu não tenho tempo para estudar a história desses homens, mas vocês conhecem a história de Lutero, talvez, a de Wesley. Vocês não têm tempo para estudar a história de Brana, da vida de Brana. Mas as outras vocês estudaram o movimento pentecostal. Cada membro de igreja estuda até as suas cartilhas de escola dominical, que é o seu ato de fé. É o que eles seguem. Aqueles momentos de escola dominical, eles estão aprendendo a fé da igreja, dizendo que é a fé de Jesus. Não é porque a fé de Jesus só seria revelada nos dias do grão. Isso foi o próprio Jesus que disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus que foi que falou. Quando vier o Filho do Homem, não era só ele que era o Filho do Homem. Quando vier o Filho do Homem, seria um tempo que Jesus estaria manifesto outra vez como semente. Você tem que entender, Jesus nunca foi casca. Jesus é a palavra, é semente. A palavra de Deus é semente. Jesus é semente. Brana nunca foi casca. Brana é semente, grão. Você sabia que você nunca foi casca? A casca
a borla, o caniço, te trouxe até aqui. Mas você nunca foi aquilo. Você é isso hoje, você é o grão. Seja um grão. Nunca fomos casca. Eu estive entre a casca, mas eu não era casca. Provei tanto que eu não era casca, que eu não fiquei lá. Você provou que não era casca, que não era o que eles são, porque você saiu de lá. Você não é caniço, você não é casca. O grão é exatamente a mensagem do dia que você vive. Aquele dia é o grão. O irmão Branham tomou Lutero, mostrando Lutero, Wesley, e chegando até no grão. Ele mostrou isso daí. Mesmo que cada um no dia foi um grão. Lutero foi um grão, mas os luteranos foram talo e casca. Wesley foi um grão, mas os wesleyanos foram talo e casca. O verdadeiro homem que fundou o pentecostalismo nos Estados Unidos, ele era o grão. Mas o povo pentecostal é casca. Se eles pudessem perceber, Branham foi o grão. Mas o povo nesse entremeio era casca. E cada um foi abençoado no seu dia. Recebeu vida. A casca recebe vida no seu dia. O caniço recebe vida no seu dia. Eles são aqueles condutores. O caniço é um condutor até chegar no cacho. E ele tem vida, ele é verde, ele tem vida, aquele crente tem vida. Mas quando chega aqui em cima, ele seca. Adianta um arroz maduro, chuva para ele. Derrama a bênção, Senhor. Chove sobre a lavoura do arroz maduro. O arroz não precisa disso mais não, o arroz não precisa. O arroz já teve a chuva. O arroz já viveu a chuva, já viveu o sol que o amadureceu. Ele não precisa destas coisas para poder continuar, porque agora é hora de colheita. É isso que eles não admitem. Nós já fomos curados, já fomos abençoados. Nós não precisamos da cura para poder chegar a este amadurecimento que temos. Não, nós tivemos a cura, por isso estamos nesse amadurecimento. Passamos pelo tempo de dons de línguas, dons de profecias. Mas agora, nós já temos tudo isso dentro de nós. Essas coisas estão dentro. Você não as necessita mais do lado de fora para poder dizer, eu preciso disso para me alegrar. Não. Mas quando você vê um arroz verde, eu que plantei foi arroz e milho, não foi trigo, então eu falo mais disso, né? Nosso lado aqui dá mais é arroz, e primeiro, né? E então a gente vê, o vento bate, o arrozal fica alegre. Ó, os caniços, tudo verde, ele chacoalha para lá e para cá. É que nem os crentes, vamos cantar. Tudo verde. Aleluia, glória a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus. É o verde do trigo. Ele está com vida, mas não é grão. Ele é casca. Ele é talo. A hora que a mensagem chega no grão, eu quero ver você regozijar com o grão. Eu não levo para a casca o talo, eu levo o grão. Não levamos para casa aquele feixe de arroz, levamos o arroz. Estão entendendo? Não levamos para casa aquela casca do feijão, não metemos fogo. Levamos para casa o feijão. Deus não vai levar agora a palha que passou, o caniço que passou,
Aquilo foi para o seu dia. Eles querem viver aquele caniço hoje, eles querem ser verde hoje. Não, você já morreu. Pentecostes morreu, diz William Branham, e tem gente dentro da mensagem querendo fazer um movimento pentecostal. Movimento morto. Não adianta mais, isso já foi. Depois de pentecostal, teve William Branham, teve Elias. Depois de Elias, nós tivemos filho do homem, 7º anjo. O povo parou lá atrás, o povo parou no Elias. O povo não conseguiu chegar nem no filho do homem, o povo da mensagem. O Elias virá e restaurará todas as coisas, mas eles não sabem como explicar isso. E eles ficam parados lá atrás. Como explicar sobre o filho do homem, que é o grão? O filho do homem está ligado aqui, é o grão. Você não pode ter o filho do homem nas eras, você só pode ter ele aqui agora, no tempo do grão, chamado William Branham, 7º anjo. Aquilo ali era o grão. Cada movimento, eu quero que você compreenda isso, cada movimento que Deus passou por ele, aquele indivíduo daquele dia, não o grupo, aquele indivíduo daquele dia era o grão. E o que estava fazendo? Sua mensagem, seu grão, estava sendo plantado agora outra vez. Aquele grão, aquela mensagem está sendo plantada. O que os assembleanos vivem hoje é de uma mensagem que foi plantada por um grão pentecostal, lá atrás. Que eles tiveram o avivamento ali em Belém do Pará. Isso foi lá atrás. Depois, aquele grão foi plantado, desceu a campa fria e brotou um movimento, brotou casca, brotou talo, até que chegasse outra vez no tempo de uma semente. E Deus vem e traz a sua semente em cada época. Eu estou te dizendo que o povo daquele tempo foi salvo. O povo que creu em Lutero foi salvo. O povo que creu em Wesley foi salvo. Mas depois, se eles, 200 anos aqui na frente, continuassem crendo em Lutero, quando Deus estava aqui com Wesley, está perdido. Eles são salvos no dia. O povo pentecostal foi salvo lá no início do século 20. E foi salvo. Mas depois de 1950, quando estava o jubileu pentecostal, dali para cá Deus estava fazendo um novo trabalho, trazendo um profeta, mostrando que ele era o Elias. Vocês podem notar nas mensagens do irmão Branham. Por enquanto a gente não tem mensagem muito cedo. Meu irmão Branham pregou desde moço. Mas nós não temos mensagem muito cedo. Talvez nós temos mensagem de 40 para cá. 1940 para cá, porque nós vamos ter as mensagens. Mas antes ele pregou também. Tinha muitas mensagens antes. Mas a mensagem que Deus conta é aquele tempo do grão. Quando ele começou a gravar, pregar e gravar, era o tempo da mensagem que era o grão. E essa mensagem, grão, depois forma outra vez erva, talo, casca, e aparece outro grão. Tivemos isso daí durante todo esse período de Jesus, o grão, e vem vindo, Deus salvando, curando, eras e eras, 7 eras da igreja, mas nenhum pareceu com Jesus. Mas nos dias da voz do 7º anjo, era a mesma coisa de ver Jesus. Olhava em Branham, tinha gente que até enganou com Branham e disse que Branham era o Senhor Jesus Cristo, porque parecia demais a semente, agora é grão. Ninguém ficava enganado ali atrás, dizendo, isso aqui é semente. Não, lá era casca. Mas no tempo de Branham era grão, ao ponto deles pensar que Branham era Jesus Cristo. Vai na era de Laodiceia para você ver, 38 em diante, você vai ver na era de Laodiceia que ele vai contar 40 ali, ele vai começar a contar sobre isso, que as pessoas criam nele, como Jesus Cristo. Ele diz, mas não vai você crer nisso.
Você não tem que crer que Brana é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a semente, Brana é outra semente aqui, que reproduzida por Jesus. Tem as mesmas obras, as mesmas ações, o mesmo poder, a mesma cura e mais ainda. Por causa do tempo, 2000 anos depois, Deus quis dar mais para o povo americano. 2 milênios depois de Jesus, aí vem Brana, a semente. Tivemos vários pregadores no tempo de Brana, mas não era a semente, não era o grão. Eram bons pregadores, foram salvos, fizeram maravilhas, curaram em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não era o grão. Seja você um grão. Eu já fiz isso, fiz aquilo. Não, e eu já orei no tempo que eu era da cruzada, eu orei, até um menino morto ressuscitou. Esse menino estava morto desde cedo. Tá? Então, aquele ministério simples lá em 1971. Eu nem importei muito com aquilo. Hoje eu olho para trás e vejo, mas é casca naquele tempo. Não era tempo da semente, semente foi no ano 2000. Ali atrás não era semente, era um espaço de tempo que você ouviu a mensagem e reproduziu umas folhinhas, um caniço, e agora chegou aqui em cima a casca, e dentro da casca está o grão. Não é assim, sejam uma casca. Você quer ver? Eu tenho que encerrar, né? O pastor falou pouco, e eu já estou com um bocado de tempo, né? 158. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Como eu posso dizer a esta era da igreja de Laodiceia as boas coisas quando Deus falou contra ela? É isso aqui que eu queria ler no início. Deus falou contra ela, que adianta a gente querer falar boas coisas? Morna, nua, infeliz e não sabe. Agora vamos brigar e falar, mas era maravilhosa. Sabe como é conhecido o nosso tempo? Há anos atrás, o tempo das luzes. Porque é o tempo que mais tem luz natural no mundo. Que mais você vê luz na cidade. Isso é bonito, uma cidade à noite. As suas luzes. Tempo das luzes. E o que Deus diz? Cega. Olha como a cidade está bonita. Olha os seus prédios, como a cidade está bem vestida. Seus grandes prédios, seus arranha-céus. O que Deus diz? Pobre. Cega. Nua. Mas ela está vestida com grandes homens, grandes mulheres, grandes personagens, grandes casas, grandes prédios, maravilhosas praias. Que Deus diz? Nua. É um povo feliz, alegre, vão às suas danças, seus bailes, às suas festas. É um povo feliz. O que Deus diz? Infeliz, desgraçado. Isso quer dizer desgraçado, infeliz. Apocalipse 3,14 em diante, é Bíblia. Aí Jesus falou, era das luzes, era maravilhosa a era de Laodiceia. Ele não pode falar. E como que o pregador nesse dia pode falar bem desta era? Como você pode falar? Como você pode dizer, Franca é do Senhor Jesus Cristo, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, quando a terra inteira, o mundo inteiro jaz no maligno? É assim diz o Senhor. Não adianta. Ele diz, você é um pessimista. Não, eu sou um biblista. Não adianta enganar o povo. Eles querem enganar. Vamos orar. Aí vai todo mundo orar. Franca é do Senhor Jesus. Mentirosos.
Se Franca fosse do Senhor Jesus, não tinha um ladrão, não tinha uma prostituta, não tinha um botequim, não tinha um lugar diante de prostituição, não tinha lugar para vender cigarro, vender cachaça, não tinha mulheres nuas, não tinha homens fazendo o que não presta. Se fosse do Senhor Jesus, então não é, é do maligno. Eu não entendo vocês, tem hora que vocês falam que de Franca saiu uma mensagem. Mas quando você vai falar no geral, não estou falando da mensagem, estou falando agora daquilo que o povo acha bonito. Quem é que gosta de nossa igreja? Quem é que gosta de nossas pregações? Isso daqui não é nada para eles não gostam disso. A única coisa que tem valor em Franca é essa mensagem. A única coisa que tem valor no Brasil é esta mensagem. Eles não vão entender isso. Como pode ser essa mensagem? Pobretões. Como pode ser esta mensagem? Você nem gente tem direito. Mas a única coisa que tem valor para Deus é esta mensagem. Eu preciso ver se eu tenho valor para Deus, porque essa mensagem tem. Porque tem hora que você vê, a mensagem tem valor, mas os mensageiros não têm. Não vive aquela mensagem, mas a mensagem tem valor. A única mensagem que tem valor para Deus é a mensagem de João. É a única mensagem. Se eu não tenho valor, a mensagem tem valor. Você tem que entender isso. Essa mensagem é a única que tem valor nesse dia. Não importa o que aconteça. É Deus quem valoriza. Agora, se eu não dou valor, o problema é meu. O problema é seu, o problema é de quem me ouve. Que não pode entender que nesse dia Deus está em forma de semente, grão, outra vez. Ele é grão, ele passou por Brana, o grão. Brana morreu, foi plantado, foi sepultado. Aí nasceu umas folhinhas da ressurreição isolada. E veio só nascendo ismo dali para cá. E esse caniço grande, que tem que o povo não viu os selos, não viu os trovões. Isso tudo é caniço, isso é palha dentro da mensagem. Isso é pastor palha, crente palha dentro da mensagem. Por isso eu te digo, a mensagem de William Branham é a única que presta, que tem valor no mundo. E se tem uma mensagem de João, não é apenas de um homem, é a mensagem do profeta, que agora é reproduzida no grão outra vez. Tinha que haver um grão para reproduzir aquela semente. Brana foi o grão, mas foi plantado. Aí deu o que vocês veem. Vai lá no sul, quando vocês veem da ressurreição isolada. Vai lá no Espírito Santo, quando vocês veem da ressurreição isolada. Anda por todo o Brasil, fora do Brasil. Vê o movimento que está havendo de obra dos nicolaítas. Cadê a liberdade do Espírito? Não tem a liberdade do Espírito, é quando você pode crer na mensagem do dia e ver o grão no dia que você vive. O grão é essa mensagem. Não vamos olhar para o homem, o grão é a mensagem. O homem pode ser uma falha, mas o grão não falha. Planta, pega, agora examina o que se prega nesse dia. Através deste ministério, examina com o grão Brana para você ver. Examina. Se você examinar a primeira e segunda etapa, você vai ver que de 1970 a 2000, nós tivemos o talo, a casca dentro da mensagem. Examinando a primeira e segunda etapa. Não tinha a terceira, não tinha o grão. Era casca apenas. Foi o período que nós vivemos sem saber o que era o sétimo selo, sem saber o que era sete trovões, sem saber o que era novo nome. Vivemos esse período de 1970 a 2000. Mas de 2000 para cá a coisa mudou. Aí você encontra, por que essa mensagem? Você sabe por que esse povo crê no que nós pregamos? É porque eles examinam o grão e escutam um outro falando da mesma forma do grão. Ele diz, é a reprodução.
É reprodução daquele grão. O que Jesus reproduziu, brana. Nós pensamos que Jesus reproduziu todo mundo. Não. Grão, Jesus reproduziu brana. O que brana reproduz? João. É isso, é uma reprodução, é um grão para poder reproduzir. Mas brana morreu, foi sepultado. E aí começou a casca, o talo, por toda parte no Brasil, na América do Norte, por toda parte. Não era o grão. Mas quando a coisa chegou por volta do ano 2000, aí começamos a olhar na mensagem e ver o grão. Então, o grão disse que a terceira etapa foi. A casca diz que a terceira etapa vai acontecer. Irmão casca, pastor casca, povo casca. A casca diz, vai acontecer. O grão diz, olha, a terceira etapa foi. Abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Quem foi que falou isso? Quem foi que pregou isso? O grão William Branham. O grão William Branham. Os ungidos dos últimos dias, 262, na própria tradução da voz de Deus. Por que não creem? Porque são casca. Era melhor eles terem morrido antes de conhecer essa verdade, porque terão que ser julgados por esta mensagem. Irmão Branham diz, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Então vocês têm que saber, Estados Unidos e qualquer outra parte, que vocês não vão ser julgados por William Branham. Foi ele quem disse, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. Deus levantará outro homem, porque ele sabia, tem que haver um grão. Se há um julgamento, tem que ser através do grão. Parece com o outro, é igual o outro. Plantou brana. Aí eu disse, deu essa ressurreição isolada que esse povo tem. Você diz, isso é grão. Nós daí é casca. Isso vai tudo para o fogo. Essa crença vossa vai tudo para o fogo. O 7º selo não foi revelado. Os 7 trovões a gente não sabe o que é. Nem fale novo nome. Você é casca. William Branham falou do novo nome. William Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. Me diga que Jesus tem HM. Me diga que Branham estava falando de Jesus, que ele sabia que Jesus era Deus. Branham sabia, ele pregou isso. Mas ele não diz IJ, SUS. Ele disse HAM. Faz parte do nome de Deus. É um novo nome. Branham não podia falar que era o nome dele. Ele disse HM. O que foi acrescentado no nome de Abraão? H. Ver o que é acrescentado. O que é acrescentado no nome de Branham. As pessoas têm que olhar na Bíblia, olhar na mensagem. Escuta, para mim encerrar. 206 eventos modernos são esclarecidos por profecia. E espero que não sejam adormecidos. O grão está aqui. Agora, irmãos, isso aqui, tem que olhar aqui porque nem eu sei, né? O grão está aqui. Quem falou isso? Branham. Branham está dizendo assim, o grão vai aparecer, o grão vai vir. Não, o grão está aqui, 6 de dezembro de 1965, certo? Pertinho da morte dele. O grão está aqui. Ele sabia que a mensagem dele era grão. Ele sabia, não é casca, o grão está aqui. Ele pregou, o movimento pentecostal é casca. Mas ele diz, o grão está aqui. A gente sabe que esse movimento que nós tivemos no Brasil, desse avivamento da mensagem, é casca. Mas o grão está aqui. É tempo do grão outra vez. O grão está aqui. Será recolhido. Ele está falando do tempo dele. Será recolhido no celeiro. Era essa noiva, essa parte dela.
Mas que disse ele que acontecerá com o talo, será queimado com o fogo que nunca se apaga. Busque a salvação agora enquanto pode. As pessoas ficam agarradas nos seus credos e dogmas luteranos, wesleyano, pentecostais e da primeira e segunda etapa do profeta. Fica agarrado, e aqui eu tenho que advertir-lhes: busque a salvação agora enquanto pode. Enquanto você tem vida, enquanto você ouve que pode fazer uma decisão, uma opção de fé, dizer: não vou crer nessas coisas que são casca, que são talo, eu quero crer na mensagem grão. Cadê o grão que pregou a terceira etapa como Brana pregou? Você encontra casca, talo, que pregou a primeira e segunda etapa como Brana pregou. Mas cadê o grão? Me mostre um grão por aí, por favor. Vocês críticos da pregação que fazemos, mostre-nos o grão que pregou a terceira etapa como Brana pregou, que prega hoje uma terceira etapa como Brana pregou, que o sétimo selo foi aberto, foi revelado, que o novo nome é Brana, HM faz parte. Ele não precisa falar tudo. Se ele falar HM faz parte, ele pode deixar que eu completo. É Brana. Complete esta frase. E o povo da mensagem não sabe completar. Complete. HM faz parte do nome de Deus. Então o nome não é Gran, é Bran. Gran é o nome do mundo, é o nome do homem, é o número do homem, é a mensagem do homem, é o exercício do homem no mundo, do evangelismo do homem, falando a respeito de Deus. 6, mas Bran é 7, e HM faz parte. Mas quem pode pregar isso? Só o grão. Você me mostra algum grão por aí? Tem algum grão aí? Se tiver, eu acharei bom. Se Deus, eu não quero falar essas coisas hoje, né? Mas se tivesse, já disse há alguns dias atrás, se tivesse que pregar essa mensagem, como eles pensam, povos, reis, nações e línguas, sair pelo mundo inteiro pregando essa mensagem, que você vai pregar para uma nação que já está perdida? Que você vai pregar para os Estados Unidos quando o irmão Brana diz em 1957: eu não oro mais pela América do Norte. Aí eu vou salvar o quê? Salvar uma carne podre. A carne está estragada, você mete sal nela, mete pimenta. Na hora de comer você percebe: não dá. Eu já fiz isso. Você pensa que eu não fiz? Já fiz isso. Está cheirando um pouquinho essa carne. Mas vamos lavar ela, vamos ferventar ela e vamos botar um pouquinho de sal nela e pimenta do reino e vamos colocar, vamos. Aí depois chegando na hora de comer, ainda não está boa não, ela é estragada. Você pode pôr o tempero que for nos Estados Unidos, está estragado. Pode pôr o que você quiser, pode temperar o que você quiser. A mensagem que vem de lá para o Brasil, o movimento que vem de lá para o Brasil, que os pastores agora estão submissos à fita do irmão Brana, quando nem fita existe mais, eles tiveram que passar para MP3, porque Deus não parou na geração da fita, Deus já está no vídeo hoje, e eles não percebem isto. Seus movimentos é uma carne podre, e eles estão se alegrando. Aí eles vão falar contra mim, você disse que o povo escutar o irmão Brana, sim, do jeito. Eu escutei o irmão Brana 29 anos, lendo mensagem do irmão Brana, escutando o irmão Brana. Nunca pôde alcançar luz até que o próprio Deus veio mostrar. Agora já é outro tempo, agora é outra era. Não adianta você querer ficar parado lá atrás. Agora é outro tempo, é outra era. Irmão Brana gostava daqueles hinos antigos. Agora você me vem com estes hinos hoje e dizer assim: esse aqui que é o hino que tem que ser cantado. Foi para o tempo do irmão Brana. Hoje é novo hino, novos cânticos que tem que ser apresentado. Mas eles não vão perceber isso. Eles vão querer continuar cantando. Oh, com cego andei e estou até aqui. Bonito o hino, não é? O hino é bonito, gente. Esse hino aí foi do nosso tempo lá atrás.
Mas agora Deus tem novo hino. Novo hino, vem um pregador e pula, é Jesus, é Jesus, é Jesus. A plateia fica toda alegre. Não é Jesus mais, é Brana, é Brana, é Brana, que Jesus é Brana. Mas o que faz? Eles cegam o povo. Laodiceia cega. Agora eu estou falando mal de Jesus. Jesus que falou que ele teria novo nome, filho, está escrito na Bíblia. Foi ele que falou em Apocalipse que ele teria um novo nome e daria para o seu povo grão um novo nome. E ele só teve novo nome quando ele veio no grão Brana. E ele só tem novo nome quando ele está no grão João. É a mensagem do dia. Você não tem que olhar para quem prega. Olha para a mensagem do dia. Deixa ajudar o inimigo. João olhando para João. O que você pode ver? Talvez não enxerga nada. Você tem que chegar à mesma mensagem, o mesmo grão. É o mesmo grão. Não mudou de mensagem, nós não mudamos de mensagem. Nós não precisamos de outra Bíblia. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, do padre João Ferreira de Almeida. Todo crente tem essa Bíblia. Não adianta você pegar uma tradução Novo Mundo, uma tradução da Nova Jerusalém, uma tradução dos hebraicos. Não vai adiantar, é a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia e você só tem que encontrar o grão. Amém? Seja um grão. Parece que eu não termino, né? Então a casca será queimada. Busque a salvação agora enquanto pode. Seja um grão, não um talo. Alguém diz, eu sou aquele que conduz a mensagem. Você é o talo. Eu estou conduzindo a mensagem do meu pai. Eu sou um talo. A mensagem do meu pai está passando através de mim. Eu sou um talo. Eu não sou o grão. A mensagem, eu sou um condutor, um guia. A mensagem do meu pai está passando através de mim. Eu sou um talo, um condutor, um guia. Você tem que ser grão. Aparece aqui, filho de Brana. Aparece aqui em cima, não na casca, não no talo. Aparece na semente, na copa da árvore. Aparece aqui e veja que é tempo de grão. Aquilo que Brana fez, os filhos de Brana, ou um filho de Brana tem que fazer hoje. Sabe o que eles estão procurando? Aquilo que Brana fez na primeira e segunda etapa. Eles estão querendo só cura divina. Isso aí foi que formou o talo, meus filhos. Formou a casca, esse monte de crente talo. E o profeta diz, seja um grão, não um talo. Não estou falando mal do irmão José Brana, não. Estou simplesmente dizendo que o movimento não funciona. Esse movimento de escutar a fita do irmão Brana não funciona, não funcionou. O que eles sabem? Eles ouvem a fita do irmão Brana, eles fazem os livros do irmão Brana, que é uma bênção para nós, para saber da verdade. É maravilhoso. O que eles acharam dentro do livro? Vieram pregando que Deus vai mandar ainda uma terceira etapa e que o irmão Brana ainda vai ressuscitar para fazer isso. Aonde está na mensagem do grão? O que está na mensagem do grão? De que teríamos a mensagem novamente, outra vez, o grão. Apocalipse 10, 8 a 11, é o grão reprodutor de Apocalipse, que foi reproduzido por Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele reproduziu, enquanto não aparecer, meus filhos, um homem que coma o livrinho, coma a terceira puxada, coma selos, trovões, novo nome, e pregue para vocês, enquanto não aparecer, não creia em mais nada. Tem que aparecer um homem, tem que aparecer um João. Tem que aparecer um João, que ele come o livrinho, come a terceira etapa e diga o que é o sétimo selo. Quem foi o sétimo selo? Porque Brana lá atrás sabia. E diz, aquele sétimo anjo me apanhou e me levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Brana pregou isso. Aquele sétimo anjo, é ele quem tinha o sétimo selo.
E ele voou para mim, diz o profeta. Gente, está tudo revelado, tão claro, mas a casca não sabe, a casca se confunde, o talo se confunde, está tudo morto. Amarelou tudo, filho, está tudo morto. Isso foi o profeta que pregou. Ele diz: o movimento pentecostal está morto. E eu estou dizendo: o movimento da primeira e segunda etapa está morto. A única coisa que vive é a terceira puxada. O movimento que estão arrumando por aí, frajuto, de copiar, personificar a terceira puxada, esse movimento está morto. Coloca ele diante da mensagem da hora, para vocês verem. E eu não preciso pregar. Eu não preciso nem conversar com eles. Deixa eles, lê a mensagem, lê os parágrafos. Se você não entendeu, é que nem lê a Bíblia. Se você lendo a Bíblia não entende que o Pai, Filho e Espírito Santo é um, e filho, pode parar. Eu li a Bíblia e eu vi 3, então você pode parar. Ou senão você começa a ler de novo. Tem gente que lê 50 anos a Bíblia. Chega no final dos 50 anos, você crê no batismo em nome de Jesus Cristo? Não, tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. Tempo à toa, gastado. Deus não conta aquilo, só eles que contam. Eu estudei 50 anos a Bíblia, quer dizer, eu entendo desse livro. Não entende nada, não sabe o nome do Pai. Eu tenho todas as mensagens do profeta. Tem gente que vai para casa com aquela alegria. Eu tenho todas as mensagens do profeta. Eu comprei o DVD que tem todas as mensagens do irmão Brana. Eles acham que é uma grande coisa. Se alguém não comer essa mensagem, se João não comer essa mensagem do William Brana, agora eu vou falar outras coisas. Se João não comer esse CD do irmão Brana, se João não comer esses livrinhos do irmão Brana, se João não comer as fitas cassete do irmão Brana e dá para nós, em vão nós vamos ouvir o William Brana. Em vão vamos ouvir, porque não vamos aprender. Meu tempo já foi faz tempo. Mas tem coisa que a gente tem que deixar para vocês. Esta é a mensagem para a hora. Seja um grão. Fica atrás de talo, de casca. Talo e casca faz movimento, irmãos. Talo e casca é aquela beleza. É muito movimento de talo e casca. O grão? Não, o grão vai para o celeiro. E a casca vai para o fogo. Vai para o fogo. Então seria melhor você que fala contra a mensagem hoje. Se você tiver uma mensagem melhor do que a que nós temos, traz ela para mim que eu quero ela. Mensagem. Não é esse negócio, essa cabeça oca sua não. Mensagem. Brana falou. Eu te provo que Brana falou, que Brana é perfeito, perfeição. Prega isso para a sua igreja. Se eu pregar, o povo vai falar que eu copiei do Osmar. Foi Brana que falou. Prega para a sua igreja. Prega para a sua igreja que a HM faz parte do nome de Deus. Prega você. Não precisa pôr meu CD não. Prega você para a sua igreja. Mas se eu pregar, eles vão falar que eu copiei do Osmar. Por que você copiou? Prega que o Cordeiro saiu do trono. Mas se eu pregar, eles vão falar que eu ouvi alguma coisa lá de Franca. Mas eu ouvi o mesmo. Ouviu mesmo? Hipócrita. Pregue. Mas pregue para o povo. Eu tenho gozo de dizer, Lutero falou isso, o Wesley disse isso, os pentecostais disseram isso, Brana falou isso. Eu tenho prazer de falar, eu estou falando, não, eles falaram isso, Brana diz isso. Obrigado, Senhor, por mais este momento que causa refrigério. É um impacto na vida do crente, mas causa refrigério, descanso na nossa alma, por esta verdade. O Senhor sabe que não estamos aqui para apresentar nós mesmos, estamos em busca de João, que comeu o livrinho e eu quero comer com ele. Se tem mais alguma coisa, eu quero comer com ele. Em nome do Senhor Jesus, manifesta esta bênção. Amém, Senhor. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor.
debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetiu nestes últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os dois anjos vieram do céu, os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Cana encarnou. Abraão desse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O mistério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em